Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Bom dia. Por favor, comece. Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha. E se o Padre me permite, hoje queria abrir um parêntese para agradecer a todos vocês que nos acompanham semanalmente e, sobretudo, agradecer a audiência de tantos colegas, padres, sacerdotes, que como nós, resolveu entregar a sua vida à igreja, ao evangelho, ao povo de Deus, e muitos deles que estimam o nosso programa e que sempre que me encontram deixam claro: olha, Padre, nós não perdemos o programa de vocês na Rede Vida, que faz um bem tão grande ao Brasil e sobretudo aos católicos cristãos que são, de algum modo, apaixonados pela Palavra de Deus. Por favor, insira aí o Padre Saraiva também, para quem? É o nosso programa que ordinariamente vai ao ar todos os domingos, das 7h30 às 8 da manhã. Sempre ele é reproduzido no Facebook da própria Rede Vida, mas também no Facebook do Padre Saraiva e YouTube. Bem como também no canal do YouTube, além do Facebook, também do YouTube, tanto do Padre Saraiva quanto aqui da nossa Rede Vida de televisão. Fica aqui o nosso muito obrigado. E voltamos ao tema tão antigo e tão atual da criação. Olhando o primeiro capítulo, Padre, há sempre uma palavra imperativa de Deus. Deus disse, e a coisa aconteceu, E num dado momento, o autor sagrado, ele começa a descrever, por exemplo, o firmamento, o universo. E aí ele começa a falar sobre o universo, sobre as águas. E quando usando, claro, uma cosmologia antiga que, sob muitos aspectos, está superada, Então, aí iria a minha pergunta, Alguém que é formado em meteorologia, quando olha um cenário como este, pode repentinamente até se questionar, mas é uma doutrina totalmente ultrapassada. Mas a Escritura não foi redigida com esta finalidade, de ensinar a arte da astronomia. Não foi. E o que tem aí está ultrapassado cientificamente. Mas um texto, como tal, é um texto religioso. Não quer, principalmente e sobretudo, entrar nessa questão. Nem podiam. O que eles conheciam do universo naquela ocasião, naquela época? Bem pouco. Nós hoje conhecemos pouco. Imagina eles. Sim. No passado, A cosmologia, é claro que está ultrapassada. Porém, a intuição é válida. Deus está por detrás de toda esta beleza. Os cientistas se encantam com o universo, que não é divino. Se encantam com a beleza, com a regularidade, com as leis físicas imutáveis. Olha, tudo isto é um fruto de acaso? De certo que não, claro que não. Inteligentemente podemos dizer, como se dizia na época pré-socrática, que eram átomos que caíam num espaço infinito, num tempo infinito, e caindo se entrechocavam uns com os outros até formar isto aqui? Mas de onde proveio essa lógica e essa coordenação? Pois é, do mundo pré-socrático, da escola atomista. Sim, então eu digo, mas ainda que recorramos a ideias como estas... Que possibilidades temos, matematicamente falando, que esses átomos, se encontrando casualmente,
dessem um universo como esse que nós tão temos. harmônico, né? Tão harmônico e tão lógico. Quais são as possibilidades matemáticas disso? Nenhuma. Ou se aceita o Criador, ou se aceita a infinitude do ente criado, ou do ente. A infinitude. Porque do nada, nada provém. Exatamente. Até que a própria logística da criação, imaginada numa atmosfera religiosa, e que carrega um quê de ingenuidade, mas que tem que ser levado a sério, chega ao cume da criação, que é a criação do homem. Você deixe de lado a ingenuidade e vá ao centro, o que o texto quer mesmo transmitir. O que ele queria transmitir é que Deus está por trás de tudo o que nós chamamos planeta ou universo. Sim. E aí, como falava, a própria logística da narrativa nos conduz para a criação do homem e da mulher. E até hoje eu ouço leigos incontáveis, né, me questionar a respeito do porquê que na hora de criar o homem e a mulher, se o português traduziu bem o original, ele vai para o plural, façamos. Nas outras ordens, o imperativo era faça-se, faça-se. E agora no verso 26, o imperativo vem para o plural, façamos. E aí, nos diversos quase catecismos... que Deus falando consigo mesmo. Nos diversos catecismos, padre, inúmeras hipóteses. Teria a Santíssima Trindade se encontrado para criar o homem e a mulher? Não, mas... Não. Teria... Deus, como que nós poderíamos explicar simplesmente isso? O autor quis mudar o verbo para não ser repetidor e repetir sempre a mesma coisa, como se Deus naquele momento mais solene se concentrasse em si mesmo e dissesse façamos, mas mais do que isso não, pelo amor de Deus, não. Então pode-se admitir uma espécie de contração divina? Sempre do ponto de vista antropológico, não é? Porque aqui se fala de Deus de uma maneira humana. Não e tem, de Deus não há outra maneira ao de se limite falar. da linguagem, né? Nós não temos, além da analogia, não há como se falar de Deus neste mundo aqui. E uma outra coisa, o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem. O que isto significa? Isto significa, não que Deus tenha um rosto como nós, claro que não, que Deus tenha mãos e pés, mas isso significa que Deus, no âmbito de todo o universo, só dialoga conosco. Nós somos os únicos com os quais Ele quis entrar em diálogo. E diálogo construtivo, já neste mundo. Então, porque lhe podemos responder, porque lhe podemos falar, porque lhe podemos obedecer, nós somos uma imagem dele. E isto é a dignidade do ser humano. Hoje não se fala tanto em dignidade humana, em direitos humanos e tudo. Pois é, aí está a base teológica de uma asserção que é feita por todos e de maneira quase que impensada. Nós somos seres dignos, nós estamos no topo, nós somos os maiores, os únicos com quem Deus fala. Os animais dão glória a Deus? Não, claro que dão. Como tudo na criação dá glória a Deus. Como os animais dão glória a Deus? Pela própria existência. Só existindo e fazendo realmente aquilo para que foram destinados. Assim dão glória a Deus. Agora o homem é diferente. O homem entra em si, tem autoconsciência, tem autorreflexão
e pode contemplar Deus e pode ser interlocutor de Deus. A seu ver, a criação, o homem, ele tem a sua criação concluída quando ele foi criado por Deus ou quando ele tomou consciência acerca de si? E segunda pergunta. Não, peraí, vamos à primeira. Nós só podemos falar em ser humano, em ancestrais nossos, seres humanos, que transpuseram o limiar metafísico da pura animalidade, quando se tem a consciência, a autoconsciência, o conhecimento de si mesmo, a liberdade e a responsabilidade, ainda que em grau pequeno. Antes disso, nós não podemos falar em nossos antepassados. O máximo que podemos dizer são homínidas, isto é, a criação ainda avançada, ou melhor, a humanização avançada, mas não ultrapassado ainda o limiar metafísico. Não sei se me dê a entender, mas temos que fazer um intervalo e voltamos. Voltamos. Reze conosco a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. De segunda a sábado, às 8h30 da manhã e 2h30 da tarde. E aos domingos, 12h30. Para que possamos alcançar as graças que necessitamos, é preciso um coração cheio de fé. Novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Todos os dias no canal da Família. A primavera no interior, a lua reina no céu a brilhar, mostra que o amor é bem superior, que é o melhor caminho a trilhar. A viola espanta nossos males, diz tocar a vida sempre em frente, olhar a beleza lá dos vales, que a divina alegria está presente. Rede Vida, no canal da Família é primavera, a voz que aquece o coração, vem cheia de flores, vem cheia de cores, amores brotando no coração. Rede Vida, Rede Vida. Nesta segunda, às 22 horas, live Padre Marcelo Rossi. Amados, nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, espero vocês às 10 da noite para uma live especial. Batismo. Muito bem, estamos de volta. Falávamos no outro bloco sobre o limiar da progressão humana, né? Eu lhe fiz uma pergunta, se Deus havia criado o homem. E sim, ele criou o homem. Mas a pergunta é, a criação, ela se efetivou como tal por ato do homem existir biologicamente ou por ocasião da sua tomada de consciência e de liberdade? Não, peraí. Antes do ser humano, já havia esse planeta aqui. Já havia dinossauros, já havia animais, já havia vegetal, já havia planta, já havia tudo. Criação do homem. A criação do homem, quer dizer, o surgimento, o aparecimento do homem tem a sua longa história. Agora, nós temos que distinguir nesta longa história de evolução momentos. Eu digo que o ser humano, como tal, só surgiu quando surgiu a consciência reflexa, a liberdade, a responsabilidade moral. Agora,
Quando isto surgiu, a ciência nunca saberá. Antes disso, nós não podemos, a meu ver, falar de ser humano. Podemos falar de uma evolução indo na direção de, mas sem a ultrapassagem do limite metafísico da consciência. Aqui nesse primeiro capítulo... Olha, isto aqui é interessante do ponto de vista científico também, porque existe uma estimativa muito elevada. Sabe o que é isso? Sabe o que é estimativa? Um sentido interno. Sim. Muito elevado de animais superiores que esteja ou que tenha estado em paralelo com uma consciência reflexa ainda em embrião. Morfologicamente não deviam ser tão diferentes, mas o limiar metafísico já tinha passado. Porque senão não seriam ancestrais nossos. E que não conseguiram ultrapassar o limiar. Se não conseguiram, né? São homínidas, são os macacos. Por exemplo, tem a teoria, por exemplo, Darwin fala muito no princípio da coletividade, né? Do viver em comunidade, né? Que é isso que deu também ao homem a capacidade de evoluir. Bom, mas se bem que o texto talvez não queira entrar nisso. Ainda no fim deste primeiro capítulo, que de algum modo é continuado no início do capítulo 2, basta o leitor começar a ler o capítulo 2 a partir do versículo 1, vai ver que é uma conclusão do outro capítulo que parece não ter sido concluído, mas ainda nos últimos versículos do capítulo 1, Deus então abençoa e dá uma ordem ao homem, a que ele cresça e que ele se multiplique. O que ele faz até hoje. Exatamente. E aí a gente pisa num terreno, padre, que a Bíblia dialoga com muitas ciências, né, dentro até da própria teologia, e aí entra naquela questão por um lado, do princípio do controle da natalidade, muito presente em países ricos, e por outro lado ainda vivemos aquela coisa de que quem cria é Deus, a gente pode fazer filho. Teria alguma palavra? Não, o texto não diz nada disso. Mas o texto diz crescer e multiplicai-vos. Antigamente, a problemática era ter filhos e não poder. E não o contrário. Hoje não se quer filhos. Antigamente se queriam filhos. E às vezes não se podia ter filhos. De algum modo, essa rebeldia do homem e da mulher modernos contraria o mandamento de Deus? Dentro da consciência de cada um. O concílio tem um texto bonito a respeito da responsabilidade do casal. Quem decide o número de filhos que quer ter é o casal. O diálogo entre o marido e a esposa. Agora, nesse diálogo tem que ser levado, tem que ser ponderadas as questões físicas, questões de saúde, questões econômicas. Há um momento em que o texto conciliar, Gaudium et Spes, se não me engano, diz que não podem mais ter filhos. E usa o verbo latino proibir, nequit. Se a pessoa não tem como sobreviver, vai pondo filho no mundo, um por ano. Isso é irresponsabilidade. Certo? Agora, podendo ter e não querendo filho apenas por não querer aborrecimento, por não querer engordar, por questões estéticas, aí eu acredito que já se vá contra a vontade de Deus. Não é? Muito bem. Ainda nesse primeiro capítulo, padre, tudo foi criado e também o homem. O homem é colocado aí como dono ou como administrador da criação? Não, nunca como dono. O dono que é o Criador. Um administrador responsável, que está acima de tudo, mas não para destruir tudo,
está acima de tudo para se prover do necessário e continuar a obra da criação que não foi terminada completamente por Deus. Olha aí, de lá para cá, quanto evoluímos. Então a obra da criação não teve um ponto final. Não teve. O melhor, teologicamente ou cristologicamente, alguns padres disseram que sim, com a ressurreição de Cristo. Aí um novo céu e um novo horizonte e um novo fim superior, escatológico, que antes não tinha, apareceu. Uma coisa que me chama muito a atenção é a fotografia que a gente pode colher de uma leitura atenta deste primeiro capítulo e uma outra fotografia que não é a mesma, que a gente poderá também colher do segundo capítulo. No primeiro capítulo, é imaginado aqui na cabeça do autor ou dos autores um jardim bonito, com flores, com água, com plantas, com frutos. Mas a Palestina é terra seca. De onde proveio muito provavelmente esta imaginação? Não. O primeiro capítulo é made in Babilônia. Tudo é água inicial, tudo é caos aquático. É Deus que distingue umas águas de outras águas. O segundo capítulo é seco. Deus cria do pó da terra. Deus faz um boneco do pó da terra, não entra água. Depois só que aparece um Éden com uma fonte e um rio. Mas esse segundo capítulo provavelmente foi criado por judeus que não foram ao exílio, que ficaram em Judá e criaram um capítulo paralelo ao primeiro, made in Judá. Quando se tratou de colocar em comum as tradições, bem, todos queriam estar presentes. E por isto mesmo, as dublagens. Isto é, todo mundo queria ser representado numa obra comum. E que por ser comum, necessariamente tem que ser imperfeita. Ou melhor, uma obra inacabada. E por que na composição dos escritos ou das tradições colocar essa espécie de duas criações, uma ao lado da outra? Porque os dois grupos queriam estar representados. Cada um tinha uma tradição diferente, uma história diferente da criação do mundo. Aí está a prova de que isto não foi escrito por uma mão só e por uma pessoa só. Muito bem, é isso aí. Está claro? Uhum. E, sequencialmente, mas a gente poderia colher alguma teologia disso aqui. Tem várias teologias, né? Tem. Por exemplo, de Deus que se contrai para criar o homem, coloca ordem em tudo que criou. Quer dizer, depois os cristãos fizeram alguma teologia da criação, olhando para a criação? Fizeram. Os padres da igreja usaram muito o livro claro, com a cultura da época, né? É engraçado, padre, eu não sei. O livro do Gênesis, em princípio, pode ser chamado de... As tradições que formaram o livro do Gênesis. Sim, as tradições. Não constitui o coração do Pentateuco, porque eu acho que o coração do Pentateuco é o Êxodo. Então é libertação. Não. Para nós, o coração são as narrações. Para os judeus, não. Para os judeus são as legislações. Mas o senhor não acha que o ponto nevrálgico do Pentateuco não é a libertação? Este livro do Gênesis não fala em libertação. Para isso você tem que ir para outras tradições que formaram outro livro. É porque não dá tempo, né? O nosso programa está concluindo, porque eu não sei se no judaísmo já vigorava a ideia tão presente de criação, né?
Mas é uma questão para um outro programa. Vamos então... Já concluímos. Vamos então concluir. Está terminado o nosso tempo, mas aqui estaremos, se Deus quiser, conjugando, melhor, declinando ou indo a fundo nestas questões bíblicas iniciais e fundamentais, que são a criação e a conservação. Muito obrigado e um bom domingo a todos. Bom domingo a você e a sua família.